Meus amados, eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos estão felizes de estar na casa do Senhor. Os irmãos estão autorizados a dar glórias a Deus aqui dentro. Irmãos, vamos abrir o livro santo, o livro sagrado. E a passagem que o Senhor tem para nós nesta noite está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, Antigo Testamento, livro dos Reis, capítulo 4, e nós iremos discorrer, irmãos, a partir do versículo 38, segundo a Reis, capítulo 4, versículo 38. Aqueles irmãos que têm uma dificuldade maior podem ouvir, acompanhar, irmão Raimundo, irmã Raimunda, podem acompanhar ouvindo. O apóstolo Paulo já nos ensinou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra, irmão, gera fé em nossos corações. Então, nós podemos apenas ouvir. E o texto, amados, vai dizer o seguinte para nós nesta noite. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo Geazi: ponha a panela grande no fogo, faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre, também chamado colossíntida. Colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam, e já não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Irmãos, podem aplaudir a leitura da palavra e podeis assentar-se reverentemente, com temor e tremor, diante do Deus que é 3 vezes santo. Por isso, irmãos, toda a reverência, toda a atenção. Não conversem com quem está ao seu lado, diga para quem está ao seu lado: não converse comigo. Então, irmãos, com esse espírito de reverência nesta noite, irmã Domingas, nós iremos aqui discorrer. Nós pedimos uma palavra, sempre que recebemos o convite para trazer a palavra, nos preparamos. Já citei aqui para os irmãos em outras oportunidades o preparo que o pregador tem que passar, de forma a ter o preparo necessário, a unção necessária para trazer a palavra, porque quem traz a palavra, irmãos, não é o pregador. O pregador é apenas o veículo, ele é o vaso, ele é o instrumento para trazer a palavra. Buscava eu outros textos, e no meio dessa procura e dessa busca, aprove ao Senhor trazer esta palavra. E certamente esse Deus que é onisciente, é o Deus, irmãos, que sonda a nossa mente, sabe o que pensamos e o que iremos pensar. Nada é obscuro a esse Deus que, por ser a divindade, ele é onisciente. Ele sabe, irmão Adriana, o que precisamos ouvir. Então, não é o pregador que escolhe a pregação. Sempre quando alguém me pergunta, irmão Raimundo, quem vai
é pregar, eu digo é o Senhor, é o Espírito Santo, e é Ele que estará trazendo, irmã Dominguinhas, essa mensagem, essa palavra para nós nessa noite. E eu aqui imploro a esse mesmo Espírito, ao Espírito Santo, que prepare o terreno, que prepare as vossas mentes, para que essa palavra encontre, irmã Giovana, um terreno fértil, um terreno apropriado para receber esta palavra, para que nós possamos sair nesta noite alimentados de forma substancial, para que possamos ter uma semana de bênção, uma semana abençoada pela palavra, uma semana onde nós possamos produzir frutos do Espírito Santo. Então, meus amados, esse texto que o Senhor trouxe para nós, ele está escrito no livro de Reis. A narrativa está na obra, no ministério terreno do profeta Eliseu. Todos aqui sabem, meus irmãos, que o profeta Eliseu recebeu esse ministério do Senhor através do profeta Elias. Eliseu, ele era um companheiro de jornada, de pregação, tá? Junto com Elias. Então Eliseu aprendeu com Elias o ministério, o ofício de ser um sacerdote, de ser um profeta, de ser um homem de Deus. Eu costumo dizer nesta congregação que esses homens, irmã Socorro, eles, quando se dirigiam à nação de Israel, eles costumavam dizer: assim diz o Senhor. Homens que Deus usava seus lábios, usava a sua boca para falar com o povo. E o profeta Eliseu, ele recebeu esse ofício exatamente de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Mas o profeta Elias, ao ser assunto aos céus, todos sabem que Elias não morreu. Elias, ele foi assunto aos céus, uma carruagem, o texto vai dizer que uma carruagem de fogo apanhou a pessoa de Elias e o conduziu para a glória, para a eternidade. E dessa subida, o profeta Elias vai lançar a sua capa. A sua capa foi lançada nos braços do profeta Eliseu. Ali ficando bem claro, irmã Edna, que o ofício, que o ministério, que a continuidade da missão estava sendo passada para o profeta Eliseu, que recebeu aquela capa, e foi um homem cujo ministério foi marcado, irmã Vilma, por muitos milagres o Senhor Deus fez através da pessoa do profeta Eliseu. Ele só fez menos milagres, irmã Lusa, do que Jesus. No texto sagrado, nos registros do livro santo, apenas o Senhor Jesus operou mais milagres do que o profeta Eliseu. Então foi um homem, o texto vai dizer, a palavra vai dizer, que ele recebeu, irmã Vilma, uma unção dobrada em relação ao profeta Elias. Então foi um homem extremamente abençoado. E qual é, irmão Erismar, o pano de fundo desse texto? Aonde esse texto está inserido na história do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu? Aqui o texto vai dizer, irmã Diaconisa Simone, que estava havendo um período de grande fome, estava se alastrando sobre a nação de Israel. E nós todos aqui sabemos, irmãos, pastor Edifran Júnior, nós sabemos que quando a nação de Israel era punida, era porque a nação estava debaixo de pecado. Irmãos, por muitas vezes Deus nos pune, Deus ele não nos abençoa, ele não abre as portas do céu para nós quando nós estamos em situação de pecado. E o texto vai dizer que os nossos pecados
criam separação entre nós e o nosso Deus. Então é o pecado, e a nação de Israel estava em pecado. Essa punição, essa maldição de Deus sobre a terra de Israel, ela naquele momento, naquele tempo, estava sendo ocasionada pelos pecados cometidos pelo rei Acabe e a rainha Jezabel. Esse homem, esse rei, que foi o 7º rei entre os reis de Israel, foi o homem que fez o que era mal aos olhos de Deus. Então esse homem, ele governou, ele reinou sobre a nação de Israel, sob uma interferência, uma influência terrível e maligna da sua esposa, a rainha Jezabel. E foi exatamente no reinado desse 7º rei de Israel que houve o afastamento do povo de Israel da presença de Deus. Foi falado aqui, durante uma palavra desta noite, que nós podemos perder tudo nas nossas vidas, mas não podemos perder a presença de Deus. E ali, irmãos, Israel perdeu a presença de Deus. Israel estava debaixo da mão do Senhor. E ali aquele rei Acabe, esse rei, ele abandonou o culto a Deus, ele abandonou a adoração a Deus, o mesmo Deus, irmãos, que tirou aquele povo da escravidão do Egito, tirou aquele povo todo da escravidão do Egito, aquele mesmo povo que viu os prodígios e milagres que Deus operou no meio do povo de Israel. Deus tirou com mão de ferro, com mão poderosa, tirou aqueles quase 3 milhões de judeus, de israelitas, que estavam escravizados na terra do Egito, sob o domínio de Faraó. E aquele povo viu os milagres, os prodígios que Deus operou no meio deles. Eles viram, irmã Nira, o povo ser tirado e atravessado o mar. Deus abriu o mar para que aquele povo pudesse escapar da perseguição de Faraó e o seu exército. Aquele povo, durante o deserto, Deus não deixou de prover todas as necessidades, todas as carências daquele povo. Deus não deixou faltar o pão. Deus mandava todos os dias o maná do céu para alimentar o povo de Israel. O povo via o maná descer do céu para alimentar aquele povo. Quando aquele povo murmurou que já não queriam mais o maná do céu, Deus mandou codornizes, mandou rolinhas, pássaros caírem do céu para alimentarem aquele povo com proteínas de aves. E aquele povo não passou, irmã Luza, sede nenhum dia no deserto. Deus colocou o cajado nas mãos de Moisés, e todas as vezes que o povo necessitava de água, bastava que Moisés tocasse uma rocha, e ali jorrava água da mais alta qualidade. E aquele povo tinha roupas. A palavra vai dizer que as roupas não se rasgavam, as sandálias não desabotoavam. E aquele povo saiu da terra da escravidão, da terra do Egito, para uma viagem que no máximo, irmãos, duraria 40 dias. No máximo, seria uma travessia do Egito para a terra de Canaã, no máximo com uma duração de 40 dias. No entanto, irmão Antônio, aquele povo passou, ao invés de 40 dias no deserto, irmão Raimundo e irmã Raimunda, passaram 40 anos no deserto. Muitas vezes, irmãos, o que nós aprendemos nesta noite? Muitas vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor, e a bênção que era para vir num tempo mais breve, num tempo mais curto,
passa a demorar muito, havia a bênção do Senhor, porque o povo estava pecando, o povo abandonou o culto ao Deus que os tirou da terra da escravidão, e o povo passou a adorar deuses falsos, deuses com D minúsculo, e eles passaram a adorar as imagens, as estátuas desses deuses falsos, e abandonaram nessa travessia os caminhos do Senhor. Quantas vezes nós abandonamos o Senhor e somos amaldiçoados, não recebemos a bênção, irmão Erismar, do Senhor, porque nós mesmos tomamos as nossas atitudes. Irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. O homem sela o seu destino com as suas próprias palavras, e as nossas atitudes, elas são registradas no céu, em livros contidos no céu. A palavra vai dizer que livros e mais livros registram as nossas atitudes. E aquele povo que era para em 40 dias chegar à terra prometida, passaram 40 anos para chegarem à terra prometida. E o dado, irmã Esther, mais curioso e mais intrigante é que saíram da terra do Egito quase 3 milhões de judeus. Quase 3 milhões de israelitas saíram da terra do Egito. E só chegaram, irmã Fátima, na terra da promessa, apenas 2 de quase 3 milhões de judeus que saíram, irmão Vitor, tá, da terra do Egito. Apenas 2 chegaram à terra da promessa. E a palavra vai dizer, irmã Cleide, que todos tombaram no deserto. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, por um dado momento, quando eu estava ministrando a escola bíblica dominical, eu falei para os irmãos: irmãos, não se iludam, poucos de nós herdaremos a vida eterna. Irmãos, poucos. A palavra vai dizer, irmã Maria Raimunda, que são muitos os convidados, são muitos, irmã Rosa, mas serão poucos os escolhidos. Muitos são convidados a virem à casa do Senhor, muitos são convocados para virem adorar a Deus. Os nossos irmãos lá da região de Goiás, de Brasília, eu tenho uma filha que mora ali em Águas Claras, talvez seja próximo da residência de vocês. Então, muitos são convidados, porém, poucos são os escolhidos. E aqui, irmãos, aqui o povo de Israel estava debaixo da condenação de Deus. E estava passando, irmão Raimundo, por um período altamente sofrível. Esse povo estava, irmão, sem alimento. Havia fome em toda Israel, havia fome em Jerusalém. Era um cenário de extrema dificuldade, de extrema pobreza para o povo de Israel. Nesse mesmo livro de 2 Reis, vai mostrar, inclusive, irmã Vilma, uma passagem, um acontecimento em que uma mãe, para se alimentar, fez um acordo. Crianças que estão me ouvindo nesta noite, fez um acordo, 2 mães. Num dia, irmão Raimundo, comeria o filho de uma delas, para que no outro dia comesse o filho da outra. Então, olhem, irmãos, a que ponto chegou a nação de Israel. Irmã Fátima, a que ponto chega o pecador? A que ponto chega o ser humano afastado da presença de Deus? E é o que nós vemos na nossa cidade de Caxias, no nosso estado do Maranhão, na nossa pátria. Um povo afastado dos caminhos de Deus, uma nação que não dá glórias a Deus, uma nação, irmã Dominguinhas, que pratica abominações contra esse Deus. E a nação que é bênção, a nação que é ser abençoada, mas está debaixo da mão do Senhor. E Deus está punindo a nossa nação, como fez com a nação de Israel.
E a nação de Israel passava um momento crítico, aonde faltava-lhes até o alimento básico. A nação de Israel não possuía, por causa do pecado da liderança, o pecado do rei Acabe, o pecado da rainha Jezabel. Não é diferente, irmãos, dos dias atuais. A liderança responde pela nação. Irmãos, estou falando aqui para um público de irmãos inteligentes, que compreendem a mensagem que queremos passar nesta noite. Nossa nação está debaixo da mão do Senhor. A mão do Senhor está pesando sobre a nossa pátria, e a nossa pátria não está debaixo de bênçãos, porque a liderança se afastou do caminho do Senhor. Vejam as práticas, vejam os projetos, vejam o que o atual governante tenta implantar na nossa nação. E eu digo, irmãos, para todos dessa noite, oremos pela nação brasileira. A cristandade está dormindo em berço esplêndido, irmãos. A nação brasileira, a cristandade e a nossa aqui presente nesta noite não é diferente. Nós estamos dormindo, não estamos intercedendo pela nação brasileira. E a nação, irmão Milton, está à beira de ser instalado na nossa pátria um regime danoso, um regime terrível, chamado de regime comunista, regime socialista. E nós cristãos não podemos nos calar. Nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos baixar a guarda. E como é que o cristão faz, irmã Luza? O cristão, ele se ajoelha, ele se prostra, ele adora a Deus, ele intercede pela nossa nação. E nós temos, irmão Erismar, que orar pela libertação da nossa pátria, incessantemente, dia e noite. Nós temos que interceder pela pátria. Orem pelos homens que comandam a nossa pátria. Supliquem a misericórdia de Deus sobre a nossa pátria, porque nós não queremos ver a nossa pátria servindo a um regime comunista, aonde o cristão não tem a liberdade de culto, aonde o cristão não pode portar o livro sagrado, não pode portar a palavra de Deus, não pode pregar a palavra de Deus. E nós não podemos, irmãos, deixar que isto aconteça. Nós precisamos estar permanentemente orando. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses: orem sem cessar, orem o tempo todo. É um tempo, irmãos, é um tempo de batalha, é um tempo de guerra, é um tempo de colapso para a nossa nação. E aqui no texto não era diferente. Esse povo de Israel estava passando fome, passando uma extrema dificuldade para obter os alimentos básicos para o dia a dia daquelas pessoas. E o profeta Eliseu está aqui reunido, chegando na cidade de Gilgal. Ele está aqui, irmã Dominguinhas, reunido com aqueles jovens da escola de profetas. Naquela época, pastor Edifran Júnior, ali já se fazia o primeiro seminário de teologia da história, registrada no livro sagrado. E havia já cerca de 2 ou 3 locais para funcionarem a escola de profeta. Eram jovens, irmã Domingas, que abandonavam os seus afazeres, abandonavam as suas carreiras para abraçarem o caminho da profecia, de aprenderem as profecias. E ali, irmã Vilma, a partir dos 12 anos, as escolas de profeta já recebiam aqueles jovens, filhos de profeta, para que eles pudessem entrar nesse ministério, nesse sacerdócio
do profeta, a partir de 12 anos, porque no meio do povo judeu, a maioridade já é declarada diante do judaísmo aos 12 anos de idade, diferentemente da nação brasileira, que admite que a maioridade ocorra aos 18 anos. E aqui o profeta Eliseu estava diante de uma situação gravíssima. Ele estava ali liderando um grande número de jovens. Os estudiosos, pastor Edifran Júnior, afirmam que havia na escola de profeta, acompanhando o profeta Eliseu, cerca de 100 discípulos, 100 jovens estavam acompanhando o profeta Eliseu, aprendendo a respeito da palavra de Deus, aprendendo a respeito do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Mas além daqueles 5 livros do Pentateuco, era também ensinado cerca de 600 preceitos do judaísmo. O judaísmo criou, além dos 10 mandamentos escritos por Moisés, o judaísmo ele estabeleceu cerca de 600 preceitos para que o povo pudesse servir daquele modo a Deus. E ali Eliseu estava diante de uma situação de extrema gravidade, estavam passando fome, os alunos, os aprendizes do ofício de profeta estavam com fome, irmã Vilma. O próprio profeta Eliseu estava com fome, e aqueles alunos, aqueles discípulos, chegaram para o profeta Eliseu, dizendo, eles até os chamavam de pai, porque o profeta, irmã Cleide, era como se fosse o pai daqueles alunos. E ali o profeta vai, irmã Franciane, vai ordenar que o seu servo pudesse preparar as panelas, pudesse preparar uma panela, e ali o profeta Eliseu, irmão Raimundo, vai ordenar ao seu servo chamado Geazi, aquele mesmo servo Geazi, da história, da narrativa do general de guerra Naamã, um homem meio atrapalhado, Geazi, um homem meio envolvido com coisas não muito corretas, e o profeta vai dizer a Geazi, prepare as panelas, precisamos fazer um ensopado, nós precisamos fazer de alguma forma algum alimento para nós neste dia. E ali o servo Geazi vai preparar as panelas, mas não havia, irmãos, não havia o alimento necessário para a preparação daquela refeição. E ali, no meio daquele grupo de jovens que compunham a escola de profetas, um se prostrou, um se colocou à disposição para ir para o campo buscar esse alimento, já que o alimento não estava disponível naquele momento, como nós ainda temos na nossa geladeira, nos nossos armários da cozinha. Ali não havia nada, irmã Raimunda, não havia nada. E um daqueles jovens, irmã Luza, foi até o mato, até aquela área ali, a área do mato, e foi buscar alimento. E ali, aquele jovem, ele encontrou uma planta, irmã Socorro, encontrou ali uma árvore, encontrou ali uma trepadeira, uma trepadeira, e essa trepadeira, também chamada de colossíntida, era o nome da trepadeira. Eu tive o cuidado, irmã Diaconisa Simone, de pesquisar o que era uma colossíntida. A colossíntida, irmã Domingas, era uma planta trepadeira que ela produzia um fruto parecendo um maxixe, parecendo aqueles melões, né? Parecia uma fruta, tinha mais ou menos 5 a 10 centímetros de tamanho, praticamente o tamanho de um maxixe. E ali aquele jovem, sem conhecer o que estava ali na frente dele,
ele colheu o fruto da colossíntida, e o texto sagrado vai dizer, irmão Raimundo, que ele, usando a sua capa, sem conhecer o perigo daquele produto, ele encheu aquela capa. E enchendo a capa, levou para a presença dos demais. Levou para a presença do profeta. E ali foi entregue aquele produto. O texto vai dizer que foi aberto o produto, foi cortado em pedaços e foi colocado dentro da panela. E ali, irmãos, o que é que nós aprendemos nesta noite? Que nós devemos avaliar aquilo com o qual nós lidamos. A palavra vai dizer que podemos experimentar todas as coisas, mas nós devemos reter o que é bom. Nós precisamos reter aquilo que edifica as nossas vidas espirituais. Mas ali não foi observado, irmã Luza, nada disso. Foi colocado, foi partido ali os pedaços, e aquele produto da natureza foi colocado dentro de uma panela. E ali o servo de Eliseu, Geazi, preparou ali aquele ensopado. Para alimentar aquela mocidade, aqueles cerca de 100 jovens, alimentar o profeta Eliseu, alimentar o servo Geazi. Meus irmãos, muitas vezes nós não nos apercebemos daquilo que nós trazemos para as nossas vidas, principalmente, irmã Nira, para a nossa vida espiritual. E ali, ao colocar aquele produto passou, irmão Raimundo, a ser distribuído para saciar, irmão Raimundo, a fome daqueles homens, a fome daqueles rapazes, a fome do profeta Eliseu. E ali, logo que eles colocaram na boca, logo que eles deglutiram aquele produto, aquele alimento, havia um percebeu. Alguém percebeu e gritou no meio daquele grupo e vai dizer, mostre na panela, ó homem de Deus. Irmãos, do que é que nós aprendemos aqui nesta noite? Que da mesma forma como as pessoas que trazem o mal para as nossas vidas, há também aqueles que denunciam através da palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender a denunciar. O apóstolo Paulo vai nos ensinar e dizer que nós não devemos, irmã Giovana, nos amoldar a este mundo. Não podemos nos amoldar, tomar forma do mundo. Não podemos agir como o mundo age. E ali chegou o produto venenoso, o produto tóxico, o produto amargo. Irmãos, quantas vezes, jovens, nós temos colocado veneno na nossa panela. Aqui, irmãos, a panela representa a nossa vida, irmã Nira. A panela, irmãos, vai simbolizar o nosso coração, as nossas vidas, a nossa alma, aqui sendo representado pela panela, e nós devemos selecionar tudo aquilo que entra nos nossos corações. A palavra de Deus vai dizer, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele partem os desígnios da vida. Então, aquele grupo não guardou a qualidade do alimento, e só quando alguém já estava intoxicado por aquele produto, pela colossíntida, foi que perceberam que provaram veneno, irmãos. Irmãos, jovens, cuidado, jovens, com as redes sociais. Cuidado, adultos, com o WhatsApp. Cuidado com o Instagram. Cuidado com o Facebook.
Há jovens que nem dormem de noite nas redes sociais. Quantas mães de família deixam até de cuidar das suas casas para estarem acessando as redes sociais, irmã Fátima? Veneno na panela. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado com veneno na panela. Cuidado, irmãos. Temos que identificar aonde está o veneno. Nós temos que identificar antes que morramos espiritualmente. Precisamos nos afastar dos venenos que vêm para a nossa panela. Cuidado, veneno na panela, homem de Deus. E nós temos que ter discernimento, irmãos, discernimento nas nossas vidas espirituais. E o que é aqui, irmãos, que o profeta vai aconselhar? Qual é a decisão, irmã Raimunda, que foi tomada pelo profeta Eliseu? Ele imediatamente vai dar uma ordem e vai dizer: tragam a farinha. Olha só, irmãos, a providência, a provisão de Deus através do profeta Eliseu. Ele disse: tragam a farinha e joguem na panela, joguem no cozido. E aqui, irmãos, eu lerei, não precisa abrir, eu lerei aqui um texto no Evangelho segundo o relato de João. Eu lerei para os irmãos aqui no capítulo 6, podem apenas ouvir, e o texto vai dizer o seguinte, que Jesus vai se autodenominar, irmã Cleide, o pão da vida. Ele é a farinha das nossas vidas, irmã Giovana, e ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus, ele é a farinha da nossa vida. Quem vem a mim podem glorificar o nome de Deus, irmãos. E o mesmo Jesus, pode aplaudir, irmãos, adore a Deus, irmãos. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A mulher samaritana imediatamente, irmã Dira, disse: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Então Jesus, irmãos, é o pão da vida. Ele é a farinha, ele é o trigo da nossa vida, irmãos. E o profeta disse: lancem a farinha, lancem a palavra. Irmãos, nós precisamos, irmão Milton, usar a palavra. Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para que o ministério terreno de Jesus tivesse início, Jesus foi levado ao deserto, e lá no deserto ele passou 40 dias sem se alimentar, sem pão, sem alimentos sólidos, e ele como homem, porque todos sabem aqui presentes que Jesus, ele é o único ser existente que ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus, e nós chamamos isso de união hipostática, ou seja, Jesus ele é homem 100% e é Deus 100%, e como homem, irmã Fátima, Jesus teve fome, Jesus teve sede, e ele foi tentado por Satanás, porque ele estava com fome. Ele foi tentado por Satanás, porque ele estava com sede. E Satanás disse: se tu és um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus imediatamente lançou a palavra, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra. João vai dizer no seu evangelho, no capítulo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele é a palavra, e ele pronunciou para Satanás a palavra, e disse para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos,
nós precisamos, irmã Giovana, nos defender com a palavra. Nós temos que nos defender com a farinha, porque ali naquele momento, aquele alimento envenenado, aquele alimento tóxico, precisava de um antídoto, precisava de algo, de uma substância que cortasse o efeito daquele veneno contido nas colossíntidas. Irmãos, quantos de nós temos colocado colossíntidas dentro da nossa panela? Quantas vezes, irmãos, nós temos colocado veneno nas nossas panelas? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus, porque nós não conhecemos o verbo, nós não conhecemos as escrituras sagradas. Deus vai falar pela boca do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, pastor J. Abreu, e Deus vai dizer pela boca do profeta: e o meu povo está se perdendo, porque lhe falta o conhecimento. Está faltando conhecimento. O próprio Jesus, irmã Cleide, vai dizer também: errais, pecais, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, está faltando para nós o conhecimento da palavra, está faltando para nós o conhecimento teológico, o conhecimento doutrinário. Nós precisamos, irmã Nira, da doutrina dos apóstolos, nós precisamos da sã doutrina, a sã doutrina pregada para a igreja primitiva. Nós precisamos, irmãos, nós ansiamos, nós temos fome, nós temos sede da palavra de Deus. E cuidado, irmãos, cuidado, que a palavra vai nos prevenir que haverá tempo de escassez da palavra. Vai haver tempos onde nós iremos procurar a palavra em todos os locais e não a encontraremos. As pessoas vão estar transitando de um estado para o outro, de uma nação para outra, de um continente para outro, buscando uma palavra de Deus. E hoje, irmã Cleide, nós temos acesso ainda a essa palavra, não se sabe por quanto tempo, mas nós temos acesso. No entanto, nós somos negligentes, nós não meditamos na palavra, conforme o Salmo de número 1, que vai dizer que o perfeito varão, ele medita na palavra de dia e de noite. Nós temos que meditar nessa palavra. Nós somos uma cristandade que nós não conhecemos a palavra, nós não estudamos a palavra, nós não meditamos na palavra. Por isso, nós podemos ser intoxicados, envenenados por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina, irmã Rosa, está mudando o trajeto da cristandade. É o modismo, irmã Fátima, dentro das igrejas. É o modismo, é a toalha ungida, é o óleo ungido, é o sal grosso, é a confissão positiva. E a igreja está sendo invadida por colossíntidas. A igreja está sendo invadida por pregações e doutrinas tóxicas que vão matar a cristandade. Mas a cristandade gosta do modismo, a cristandade gosta da teologia da prosperidade. Observe, irmãos, o quanto estão abarrotadas e cheias as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, da riqueza, da cura do tumor, da cura da doença, do emprego. E a cristandade, irmã Nira, tem buscado mais a bênção do que o dono da bênção. A nossa cristandade está buscando a bênção, mas não tem compromisso com quem abençoa. Observem a frieza desses crentes. Observe a falta de conhecimento escriturístico da palavra. São crentes que não conhecem a palavra. Qualquer doutrina é o sal grosso, é o óleo ungido, é a toalha ungida. Tem gente, irmãos, tocando no paletó de pastores, procurando bênção, irmãos. A bênção não é procurada aonde está a bênção.
A bênção não é procurada na palavra. Eu sempre digo que esse livro não é um livro comum, irmã Raimunda. Esse livro é uma mina de pedras preciosas. E nós temos que amá-la como sendo uma mina de pedras preciosas, para que nós possamos enriquecer da verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza, irmão Erismar, é o conhecimento da palavra. A palavra vai dizer: e conhecereis a verdade, conhecereis a palavra. Então, irmão, nós precisamos da palavra. Nós precisamos de uma palavra que nos oriente, que nos ensine, uma palavra vindo da boca do próprio Deus. E a palavra está aqui nas nossas mãos. Palavra que é tão rejeitada, palavra que nós não temos zelo. Quantas vezes eu vejo irmãos colocar a Bíblia em cima dessas cadeiras, irmãos. Na escola dominical, que eu posso falar um português mais simples, eu digo: irmão, não bote a Bíblia onde você coloca seu traseiro. Coloca a Bíblia em cima das cadeiras onde o nosso traseiro se assenta. Qual é a reverência? Qual é o amor por essa palavra? Qual é a disposição sua de reverenciar o livro santo? Colocam chaves em cima da Bíblia, colocam revistas em cima da Bíblia, jogam a Bíblia no bagageiro da moto, talvez só lembra de pegar de novo no outro culto, no outro domingo. Nós não temos, irmã Nira, reverência pela palavra, nós não temos amor pela palavra. Por isso, é uma cristandade que tem um conhecimento ralo, um conhecimento superficial da palavra. Nós não temos o conhecimento da palavra, por isso os venenos vêm para a nossa panela, o veneno vem, as colossítidas vêm para a nossa panela, e nós não aprendemos a discernir o que é veneno e o que é para a nossa edificação. Irmãos, e ali o profeta Eliseu vai dar ordem, irmão Raimundo, que está cansado. Então, vai dar ordem: coloquem a farinha. Coloquem a palavra, irmãos, coloquem a palavra de Deus nas vossas vidas. Jovens, coloquem a palavra de Deus no vosso caminho. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, ele vai dizer, irmã Nira, e vai responder: como poderá o jovem, Salmo 119, como poderá o jovem manter puro o seu caminho? O próprio Davi vai responder: guardando a palavra. Precisamos guardar. O mesmo salmista Davi vai dizer: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, nós precisamos da palavra, nós precisamos tomar uma atitude nessa noite. E se nessa noite, porventura, existe alguém que ainda não teve um encontro de salvação com Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, irmãos. Não percam, irmãos, esta oportunidade. A palavra vai dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, a voz de Deus, não endureçam os vossos corações, não endureçam, como foi no tempo da provação no deserto. Irmãos, a palavra foi proclamada, a palavra foi lançada para os irmãos, e a palavra vai dizer, irmã Rosa, Jesus vai dizer que ela não volta vazia, ela não volta, irmãos, ela não volta, ou ela volta salvando, ou ela volta amaldiçoando e condenando, mas tenho certeza, a palavra jamais voltará vazia. E a palavra foi proclamada nesta noite, o aviso foi dado nesta noite, que nós precisamos da farinha, nós precisamos do pão da vida, e o pão da vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele estava conversando com os fariseus, eles estavam falando a respeito e disseram para Jesus, nesse texto aqui de João, eles disseram: os nossos pais foram alimentados por Moisés, por Deus. E Jesus vai dizer: não foi Moisés que trouxe o pão, foi o meu Pai que está no céu, que mandou o pão do céu. E o pão do céu, irmã Nira, é o próprio Filho de Deus. É o próprio Jesus
que é o pão, o nosso pão que nos alimenta, é a farinha, irmã, que nos protege para não sermos consumidos pelas artimanhas e ciladas de Satanás. A palavra vai dizer, irmã Giovana, que Satanás, o nosso adversário, vive ao nosso derredor, pronto para nos devorar, e nós só somos defendidos pelo pão de Deus, pela palavra de Deus, pela farinha mandada do céu por Deus. Que nesta noite, irmãos, a palavra encontre nos vossos corações um terreno próprio, que aqueles que ouviram talvez pela primeira vez a proclamação da palavra tenham compreendido, tenham entendido a pregação da palavra, mas passem para o próximo passo, aceitem, não basta ouvir a proclamação, nós temos que tomar uma decisão. Talvez hoje, alguns de nós dessa noite, talvez seja a última noite, o último dia, a última oportunidade de salvação, e a palavra diz, se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureça os vossos corações, que nessa noite haja salvação nesta casa, que haja dessa noite conversão nessa casa, que pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, possa entregar suas almas nessa noite para Jesus, para que o seu nome, para que os vossos nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, para que possamos conquistar a vida eterna, pelo sangue de Jesus, pelo pão da vida, pelo pão que desceu do céu, pela farinha que simboliza a pessoa de Jesus. Eu agradeço a Deus o Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo por essa maravilhosa e rica oportunidade que nos foi dada dessa noite. E agradeço ao Ministério Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará em Caxias, por essa maravilhosa oportunidade. Não percam a chance, o nosso pastor presidente fará o apelo, chamará essas almas que foram tocadas para tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Eu agradeço que todos possam aplaudir ao Criador e ao Senhor Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Glória a Deus, irmão.